Então, vamos lá, pessoal, mais uma aula nossa de Direito Penal. A gente vai falar da Lei 11.340 de 2006, a tão conhecida Lei Maria da Penha. E eu vou dividir a aula em duas partes, tá? Nessa aula, parte 1 vai ficar gravada e no nosso próximo encontro eu gravo a parte 2, que vai ficar à disposição aí para vocês, tá? Então, para ter acesso a todo o conteúdo da lei, são duas aulas. Eu dividi para não ficar uma aula muito grande e para que a didática seja melhor. Vamos lá. A Lei Maria da Penha foi sancionada em 7 de agosto de 2006. Então, é uma lei ainda relativamente recente, não é? 2006, ela não tem 20 anos ainda. Olha só a ementa dela. Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher nos termos do parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, dispõe sobre a criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal e dá outras providências. Então, do preâmbulo da Lei Maria da Penha, né, a Lei 11.340, nós tiramos uma série de informações extremamente importantes. Primeira coisa, a Lei Maria da Penha, ela surge de um mandamento constitucional, é o que a gente chama de mandado constitucional de criminalização. Por quê? A própria Constituição Federal pediu ao legislador ordinário que as condutas cometidas, né, com violência ou grave ameaça em face de mulheres fossem penalizadas com mais rigor. E isso está muito claro no artigo 226, parágrafo 8º. Então, o legislador respeitou um mandado constitucional, embora tenha esperado aí 18 anos, não é? De 1988 até 2006, são 18 anos, mas o legislador atendeu o mandado constitucional. Outra informação importante, não é somente a Constituição Federal, no seu artigo 226, parágrafo 8º, que embasa a Lei Maria da Penha. Nós tivemos também a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres. É um tratado internacional de direitos humanos, no qual o Brasil também ratificou, tá? Lembrando que tratados internacionais de direitos humanos que são ratificados pelo Congresso Nacional com 3/5 de votos, se constituem em um status de emenda constitucional. Mas não é o caso desta convenção, porque ela não foi ratificada, né, com um quórum superqualificado de 3/5 do Congresso Nacional. Mas, por outro lado, né, os tratados internacionais de direitos humanos, eles estão acima da lei. Na hierarquia normativa, nós temos a Constituição e, obviamente, também as emendas constitucionais que ocupam essa hierarquia número 1, e o próprio legislador constitucional, lá no artigo 5º, parágrafos 3º e 4º, salvo engano, ele informa que, se o Tratado Internacional de Direitos Humanos for ratificado pelas casas legislativas, né, federais, pelo quórum de 3/5, ele também se constitui com status de emenda à Constituição. Ele literalmente fica na mesma escala hierárquica que a Constituição. Mas quando o Tratado Internacional de Direitos Humanos não passa por esse quórum superqualificado, embora não tenha o status de uma emenda constitucional, que por sua vez tem o status de Constituição, embora ele não tenha, ele está acima da lei. É o que a gente chama de supralegal. Então, os tratados internacionais de direitos humanos, eles possuem o status, no mínimo, supralegal, ou seja, acima da lei. Né?
E abaixo dos tratados internacionais de direitos humanos, nós temos a lei em sentido estrito, que é a lei ordinária e a lei complementar. E aí nós temos os demais atos normativos, né? Medidas provisórias, até o momento em que elas não viram lei. Medida provisória que se transforma em lei também obtém o status de lei ordinária. E temos depois os atos normativos, principalmente na administração pública, né? Aí nós temos portarias, regulamentos, resoluções, memorandos, os atos normativos, né, de caráter normativo e de caráter administrativo também. Então, segunda informação importante é essa, tá? E mais, embasa também a Lei Maria da Penha a Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, também ratificada pelo Brasil. Não tem o quórum superqualificado, tá? Aliás, o quórum superqualificado, pessoal, são só duas convenções internacionais de direitos humanos. Uma é o Tratado de Marrakech e a outra é a Convenção de Nova York. Ambas regulamentam assuntos ligados à deficiência física. Uma delas, eu não me recordo qual, é mais direcionada para a deficiência visual e a outra é mais genérica, mas ambas falam de deficiência física, tá? Protegem, né, os direitos dos deficientes. Essas sim, elas possuem status de emenda constitucional, que por sua vez se iguala à própria Constituição, tá? Só que não para por aí. Além desse embasamento, a Lei Maria da Penha tem uma série de funções. Ela tem funções penais, ela tem funções processuais penais, tem funções administrativas também e até mesmo funções cíveis. Olha lá. Ela dispõe sobre a criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, a Lei Maria da Penha fala, olha, nós temos que ter juízos próprios para julgamento de crimes praticados em face de mulheres, né, que são agredidas no âmbito doméstico ou no âmbito familiar, tá? E mais, ela alterou o Código de Processo Penal, ela alterou o Código Penal, ou seja, nós temos aqui leis processuais e leis penais, e ela alterou também a Lei de Execução Penal. E ainda dá outras providências. Então, olha a quantidade de informação que nós tiramos apenas na leitura do preâmbulo, tá? Lembrando que a Lei Maria da Penha, ela teve uma vacatio legis de 45 dias, inclusive no artigo 46 da lei, olha só, esta lei entra em vigor 45 dias após a sua publicação, só para dar um tempo para os tribunais, para a polícia judiciária, né, para os órgãos, de modo geral, se adequarem à lei, porque é uma lei que trouxe uma série de transformações no meio jurídico. Tá? O bem jurídico tutelado pela Lei Maria da Penha é a incolumidade física, psicológica, moral, sexual e patrimonial da mulher violentada no âmbito doméstico. Olha só, incolumidade é proteção, não é? É literalmente a profissão, a manutenção, a integridade. Qual integridade? A física. Mas mulher que não apanha necessariamente não está sendo violentada? Não, porque a gente fala também de violência psicológica. A violência moral, pessoal, o ato de rebaixar a mulher, tratar ela como um cachorro, como um ser submisso, também é violência doméstica. Sexual, vocês acham que todo marido tem direito ao sexo com a mulher? Não, a mulher tem o direito de falar, hoje eu não quero, hoje eu não estou afim. A gente tem a violência sexual. E temos também a violência patrimonial. Não é porque é marido e mulher que o marido pode pegar o automóvel da mulher, o celular da mulher, enfim, os bens materiais de modo geral. Então, a violência patrimonial também é protegida pela Lei Maria da Penha. Aliás, Lei Maria da Penha, que surgiu de um case, né? A Maria da Penha, a personagem que existe, né, até o presente momento, sofreu vários atentados contra o seu marido,
O marido dela tentou matar ela por 2 ou 3 vezes, além de violentá-la com muita frequência, e em todas as ocasiões que o marido batia, e não era só a violência física, era a violência moral, a violência psicológica. Ela, inclusive, ficou paraplégica em razão de uma das tentativas de homicídio, que se deu com disparo de arma de fogo. A outra tentativa se deu por tentativa de eletrocução. Jogou ela numa banheira ou numa piscina, não me recordo, e jogou aparelhos eletrônicos, e veio aquele choque, ela na água, mas ela acabou sobrevivendo também. Então, uma mulher que sofreu muito, e o marido dela levou anos e anos e anos para ser condenado. Aliás, ele só foi condenado depois da existência da própria Lei Maria da Penha. Então, não aguentando mais a situação de violência, né, a Maria da Penha recorreu a tribunais internacionais, ao próprio Pacto de São José da Costa Rica, e aí tribunais internacionais de direitos humanos da América Latina, eles literalmente obrigaram o Brasil a tomar medidas para que a punição dessa violência doméstica ocorresse com mais rigor, porque os crimes, a maior parte dos crimes cometidos em face da Maria da Penha, eram de menor potencial ofensivo, de acordo com a legislação. A lesão corporal, por exemplo, se ela não for grave ou gravíssima, ela vai ser leve. E isso é crime de menor potencial ofensivo, que é julgado nos ditames da Lei 9.099 de 95, que é a Lei dos Juizados Especiais. Então, a Lei Maria da Penha ela tem essa importância. Nós vamos retirar esse aspecto, não é, de crime de menor potencial ofensivo e vamos colocar uma nova roupagem quando esse crime é praticado em face de mulheres no âmbito doméstico, no âmbito familiar. Então, a Lei Maria da Penha ela tem a função de proteger mulheres. O sujeito passivo na Lei Maria da Penha sempre será uma mulher. Ok? Sempre será uma mulher. O agressor pode ser homem ou pode ser até mulher. Vou dar um exemplo. A mãe que pratica violência em face da filha. A mãe é mulher, mas ela é autora do crime. A filha terá a proteção da Lei Maria da Penha. A vítima sempre será mulher. Mas o autor não necessariamente será uma mulher. Pode ser ou melhor, não necessariamente será um homem, né? Pode ser um homem ou mesmo uma mulher. Mas é claro, né? A gente sabe que na maior parte das vezes o agressor é homem, tá? Com relação aos bissexuais, transexuais, heterossexuais e etc., a Lei Maria da Penha continua elegendo para ser o sujeito passivo, né, dela, a questão biológica. Não importa se a mulher é transexual, se ela é homossexual, se ela for mulher, biologicamente falando, ela pode ser sujeito passivo da Lei Maria da Penha. Se ela for homem, biologicamente falando, não adianta ser uma transexual que fez a cirurgia, por exemplo, de mudança de sexo, e, enfim, e fez as alterações de gênero também na sua documentação civil, não importa, a jurisprudência tem entendido dessa forma, tá? Ela continua biologicamente sendo um homem, isso no que tange aí aos gametas, né, XY, ela não é XX, ela é XY, embora tenha uma feição de mulher, tenha uma genitália construída, obviamente, por cirurgia, mas tem uma genitália, ocorre que biologicamente nasceu homem. Esse é o entendimento jurisprudencial, tá? E nas disposições preliminares, o artigo 1º, ele simplesmente repete o texto do preâmbulo, para ver a força e a necessidade de todas as informações que foram passadas no preâmbulo, elas são literalmente repetidas no artigo 1º, tá? E lembrando que o parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição, ele tem a seguinte redação: o Estado assegurará assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram,
criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Olha só, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Então, o Constituinte, ele dá um recado para o legislador. Ele fala, legislador ordinário, você vai criar uma norma que vai proteger com mais rigor as relações no âmbito doméstico, tá? E o legislador criou, né, como forma de atender o parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição, a Lei 11.340, apelidando ela carinhosamente de Lei Maria da Penha, em razão de todo o sofrimento que essa mulher passou, e foi, de fato, o motivo pelo qual nós tivemos uma virada no nosso legislativo, na nossa jurisprudência, no nosso entendimento sobre a violência no âmbito doméstico, tá? E lembrando que o artigo 1º foi declarado constitucional na ação direta de constitucionalidade número 19 do Distrito Federal, e embora muitas pessoas tenham a época dos fatos, hoje não faz nem mais sentido, mas a época dos fatos, o artigo 1º foi contestado, né, a sua constitucionalidade foi contestada em razão de criar uma situação especial, né, para a mulher que poderia estar sendo beneficiada e sendo tratada com falta de isonomia. Mas não. A jurisprudência entendeu que, na verdade, é uma aplicação de política pública necessária em razão de toda a violência que as mulheres, de modo geral, sofrem ou sofreram, continuam sofrendo, na verdade, né, nesse processo de relacionamento aí entre homem e mulher. Isso é ao longo de toda a história, não é de hoje. Tá? Artigo 2º. Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, independentemente de orientação sexual, a mulher, ela é bissexual, ela é homossexual, não importa. Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade, religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar a sua saúde física e mental e o seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. Basicamente, o artigo 2º fala, mulheres, vocês serão tratadas com isonomia, tá? Entre vocês existe uma isonomia, e em face dos homens existe até um certo privilégio para que nós possamos o quê? Diminuir essas desigualdades institucionais que ocorreram ao longo da história. Basicamente, o artigo 2º fala isso, a interpretação dele é essa. As mulheres, então, têm direitos fundamentais em face de suas pessoas, tá? Artigo 3º. Complementando, aliás, o artigo 2º, né? Serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito, à convivência familiar e comunitária. Precisava do artigo 3º falar isso? Não precisava, porque todas essas expressões de direito nós já enxergamos no artigo 5º da Constituição Federal. Contudo, afirmando e reafirmando os direitos fundamentais em face da mulher, o artigo 3º preferiu repetir e, mais uma vez, deixar isso claro. Então, é um cuidado do legislador. Ele repete os direitos da mulher, que, aliás, constam nos tratados internacionais de direitos humanos que eu me referi lá no preâmbulo e que foram repetidos, né, no artigo 2º, no artigo 1º, aliás, da Lei Maria da Penha. Parágrafo 1º. O poder público desenvolverá políticas que visem garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares, no sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
Então, o poder público ele tem a missão de desenvolver o quê? Políticas públicas. Políticas públicas que possuem o objetivo de garantir os direitos humanos das mulheres, tá? No âmbito das relações domésticas e familiares. Parágrafo 2º. Cabe à família, à sociedade e ao poder público criar as condições necessárias para o efetivo exercício dos direitos enunciados no caput. Olha que legal. Essa obrigação, ela não é somente do Estado. O artigo 2º, aliás, voltando, né, ao artigo não, parágrafo 2º, voltando ao parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição, ele reafirma, não é só o Estado, cabe também à família e à sociedade, além do próprio poder público, é óbvio, criar essas condições necessárias para que as mulheres possam exercer os seus direitos humanos, né, aqueles que foram elencados aqui no artigo 3º caput, tá? Para artigo 4º, na interpretação desta lei serão considerados os fins sociais a que ela se destina e especialmente as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Então, o sujeito ativo da Lei Maria da Penha é qualquer pessoa, ou seja, pode ser punido, conforme a Lei Maria da Penha, homens ou mulheres. Normalmente são homens, a gente sabe, 99% dos casos. Mas e a filha que pratica violência em face de sua mãe? Também vai ser punida nos ditames da Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha ela protege a mulher, independentemente de quem seja o autor. Agora, o sujeito passivo, pessoal, vai ser a mulher necessariamente. E muita gente acha que a aplicação da Lei Maria da Penha ela se resume a marido e mulher. Gente, não é marido e mulher. Olha aqui a relação que eu coloquei nesse quadro preto. Filho contra a mãe, filha contra a mãe. Como eu disse, né, a mulher também pode ser sujeito passivo, sujeito ativo, desculpa, tá? O pai contra a filha, irmão contra a irmã, o genro contra a sogra, nora contra a sogra, padrasto contra a enteada, tia contra a sobrinha, ex-namorado contra a ex-namorada, tá? Então vamos lá, essa relação afetiva, gente, é tudo. É marido e mulher, ex-marido e mulher, é namorado e namorada, ex-namorados, é noivo com a noiva ou ex-noivos, é ficante, é peguete, é amor por uma noite só. Qualquer relação afetiva se enquadra na Lei Maria da Penha, ainda que ela tenha durado meia hora, uma hora. Ok? Não há necessidade, a lei não fala. Não tem que ser um relacionamento prolongado no tempo. Pode ser um relacionamento de meia hora? Pode. O rapaz conheceu a moça, ficou com ela e depois agrediu ela. Lei Maria da Penha. Ah, mas não eram namorados, não eram casados, não importa. Não importa. Agora, lembrando, né? Filho contra pai idoso, via de regra, não. Por quê? Porque o pai idoso, ele não recebe a proteção da Lei Maria da Penha, porque ele é homem. E o sujeito passivo na Lei da Maria da Penha é a mulher. E existem outros diplomas normativos que vão proteger esse pai idoso, né? A gente tem o Estatuto do Idoso, por exemplo. Embora, pessoal, haja uma jurisprudência minoritária no sentido de que o idoso, o deficiente físico, a criança, né, do sexo masculino, obviamente, a gente está falando aqui só sobre o sexo masculino, os hipossuficientes, de modo geral, eles receberiam proteção das medidas protetivas elencadas na Lei Maria da Penha. Não é a Lei Maria da Penha inteira, sim as medidas protetivas elencadas lá no artigo, salvo engano, é 24. A gente vai estudar, inclusive, na próxima aula, tá? As medidas protetivas, medidas que protegem a vítima. Existe uma série de medidas protetivas e o rol é exemplificativo, diga-se de passagem, não é exaustivo. Então, nós temos aí de acordo com parte da jurisprudência,
as medidas protetivas podem ser usadas de forma analógica em face da vítima homem, desde que hipossuficiente. Tá? Um idoso, uma criança, um deficiente físico, um deficiente mental, e assim por diante. Título 2 da Lei da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Tá? Capítulo 1, Disposições Gerais. Para os efeitos desta lei, configura a violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Então, olha só, gente, eu falei em contra mulher, ok? Isso independe do gênero, da opção sexual, independe, tá? Qualquer ação ou omissão baseada no gênero, ou seja, na sua condição de mulher, na sua condição biológica de mulher, e desde que cause morte, lesão, sofrimento físico de qualquer monta, sofrimento sexual, sofrimento psicológico, dano moral ou dano patrimonial. O escopo da Lei Maria da Penha é extremamente amplo. Isso, inciso 1º, no âmbito da unidade doméstica compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. Então, nós estamos falando de pessoas que não são necessariamente parentes, mas convivem na mesma unidade doméstica ou na mesma casa. Uma pensão, por exemplo, com várias pessoas, a gente vai ter aplicação da Lei Maria da Penha, desde que a vítima seja mulher e haja uma unidade doméstica, ela vai ser aplicada. Ah, mas o cara não é namorado, não é nada dela. Não importa. Aqui a gente está falando da unidade doméstica. O critério aqui não é o parentesco, não é a relação pessoal, não. É o fato de morar no mesmo lugar. Aquelas casas que possuem um lote, que moram várias famílias, podem ser parentes ou não. Num lote tem 4 casas, por exemplo. É a mesma unidade doméstica? É, porque é o mesmo número. A correspondência chega lá no número 210. É o 210A, 210B, 210C, 210D. Mas é o mesmo portão, 210. E ali vivem várias famílias. Isso é muito comum. Com certeza, algum de vocês aí, se não morar desta forma, tem algum parente ou conhecem, né, alguém que mora no famoso lote de várias casas, tá? 2, no âmbito da família compreendida como uma comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. E aqui está o inciso que mais embasa a aplicação da Lei Maria da Penha, né, ou pelo menos os casos mais vistos, né, nos noticiários, aqueles que a gente tem maior conhecimento. A gente está falando aqui, ó, indivíduos que são ou se consideram aparentados. Então, é aqui que a gente está falando de marido e mulher, ou ex-marido e mulher. E essa união pode ser por laços naturais ou por afinidade. Afinidade é cunhado, os cunhados, né? Cunhado e cunhada, por exemplo. Ou até por vontade expressa. Tá? Vontade expressa no caso de uma união estável, por exemplo. Ok? E 3, em qualquer relação íntima de afeto na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Aqui não é necessário coabitação. Como nos incisos 1º e 2º, a gente já está falando de coabitação, principalmente no inciso 1º, né? Que é muito claro. Então, gente, a gente nunca vai incluir uma situação no inciso 1º, ou no 2º, ou no 3º. Muitas vezes vai estar no 1º e no 2º, no 1º e no 3º, ou no 1º, no 2º e no 3º ao mesmo tempo. São situações diferentes, tá? Mas que podem ocorrer de forma simultânea. Isso aumenta muito o espectro da Lei Maria da Penha. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual, mais uma vez reafirmando. Não importa. É mulher? Ah, mas é transexual. Ela fez cirurgia para ficar mais parecida com um homem ou para virar um homem. Não importa. Biologicamente nasceu mulher, tá? 6. A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos. É claro, né? Não precisava nem estar escrito aqui.
Capítulo 2, das formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, lá no artigo 5º, a gente já tem uma prévia, e o artigo 7º vai dissecar isso. Ó. São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras. Entre outras significa que esse rol é exemplificativo, porque ele fala, ó, entre outras. Quais outras? A que eu inventar? Não. O que eu acho na legislação penal. O que não está aqui, e eu, de alguma forma, acho na legislação penal. Não é? Olha lá. Inciso 1º. A violência física entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal. 2. A violência psicológica entendida como qualquer conduta que cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Olha só, pessoal, a violência psicológica ela é muito ampla, e muitas mulheres aí não possuem ideia, não têm ideia que são coagidas psicologicamente e sofrem violência psicológica. Essa violência, infelizmente, é mais invisível. Existem mulheres que sofrem ela, mas nem sequer sabem. A humilhação em local público, isso é violação. É violência psicológica. Controlar as ações, ter acesso ao celular da mulher para ver se ela está conversando com um homem, por exemplo. A manipulação, manipular aquela mulher, olha, você tem que chegar em casa tantas horas. Tá? A vigilância constante, esse negócio de pegar um carro, ir atrás, verificar, tudo isso é violência psicológica praticada em face da mulher. Tá? 3. A violência sexual entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força que a induza a comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação, ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. Está aí a violência sexual. Olha como o escopo é grande, é enorme. Tá? 4 fala da violência patrimonial, ó, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluídos os destinados a satisfazer suas necessidades. Essa é a violência patrimonial. Ir lá e simplesmente tomar posse dos instrumentos de trabalho da sua namorada, da sua esposa, da sua mãe, da sua filha, da sua avó, da sua vizinha que reside no mesmo lote que você, da sua nora, é um parentesco por afinidade, da sua cunhada. 5º, a violência moral entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Então, nós temos também a violência moral. É o título 3 agora, né, da assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar. Vamos lá. Das medidas integradas de prevenção. A política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher far-se-á por meio de um conjunto articulado de ações da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, e de ações não governamentais, tendo por diretrizes, vamos lá, a integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública com as áreas de segurança pública, assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação. Então, todas essas políticas públicas são dirigidas à mulher. E olha só, todos os entes federativos participam disso, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Tá? 2. A promoção de estudos e pesquisas estatísticas e outras informações relevantes com a perspectiva de gênero e de raça ou etnia,
concernentes às causas, às consequências e à frequência da violência doméstica e familiar contra a mulher, para a sistematização de dados a serem unificados nacionalmente e a avaliação periódica dos resultados das medidas adotadas. O que mais? O respeito nos meios de comunicação social dos valores éticos e sociais da pessoa e da família, de forma a coibir os papéis estereotipados que legitimem ou exacerbem a violência doméstica e familiar, de acordo com o estabelecido no inciso 3º do artigo 1º, no inciso 4º do artigo 3º e no inciso 4º do artigo 221 da Constituição Federal. 4. A implementação de atendimento policial especializado para as mulheres, em particular nas delegacias de atendimento à mulher. Isso aqui, a cada dia que passa, a gente vê com mais frequência, né, delegacias especializadas no atendimento à mulher, as famosas delegacias de mulheres, comandadas preferencialmente por uma mulher, diga-se de passagem, com servidores, né, com as escrivãs mulheres, as investigadoras, né, agentes de polícia mulheres, homens também, obviamente, né, mas o atendimento prévio feito por mulheres que possuem, no fim das contas, mais compaixão ao caso em razão da própria natureza, né, do sexo feminino, tá? 5º, a promoção e a realização de campanhas educativas de prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher, voltadas ao público escolar e à sociedade em geral, e a difusão desta lei dos instrumentos de proteção aos direitos humanos das mulheres. Vou dar um exemplo aqui de uma propaganda que ficou muito famosa, começou nas redes sociais, depois foi até para a TV, outdoors, né? Ônibus, traseira de ônibus, que é aquele X vermelho da mulher que está sendo coagida, está sendo violentada de alguma forma, e pinta de vermelho na palma da mão e esbarra, né, na pessoa e mostra de costa, né, mostra a mão de forma que o agressor não veja, para que aquela pessoa tome atitude. Hoje é um ato praticamente universal. Se uma mulher dá um esbarrãozinho em você na rua, e aí você vira, né? Ou para pedir desculpa, ou para xingar também, para alguma coisa você vira. A mulher simplesmente abre a mão, você vê um X vermelho na mão dela, pode saber, aquela mulher está sendo violentada. E isso por meio de propaganda, de campanha educativa. Olha que legal. É uma comunicação mundial, qualquer lugar do mundo. Isso é mundialmente reconhecido. 6º, a celebração de convênios, protocolos, ajustes, termos ou outros instrumentos de promoção de parceria entre órgãos governamentais ou entre estes e entidades não governamentais, tendo por objetivo a implementação de programas de erradicação da violência doméstica e familiar contra a mulher. 7º, a capacitação permanente das polícias civil e militar, da Guarda Municipal, do Corpo de Bombeiros e dos profissionais pertencentes aos órgãos e às áreas enunciadas no inciso 1º quanto às questões de gênero e de raça ou etnia. Então, a preparação dos agentes de segurança pública, né? Aqueles que constam lá no artigo 144 da Constituição. Quem tiver uma curiosidade, leia lá. 8º, a promoção de programas educacionais que disseminem valores éticos de irrestrito respeito à dignidade da pessoa humana com a perspectiva de gênero, de raça ou etnia. E 9º, finalmente, o destaque nos currículos escolares de todos os níveis de ensino para os conteúdos relativos aos direitos humanos, à equidade de gênero e de raça ou etnia e ao problema da violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, vamos colocar isso na escola também, no ensino infantil, vamos alertar as crianças, né, da necessidade de se tratar bem as mulheres, os homens tratarem bem as mulheres e as mulheres também tratarem bem as demais mulheres. Capítulo 2 da assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar. Artigo 9º. A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar será prestada de forma articulada e conforme os princípios e as diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, no Sistema Único de Saúde, no Sistema Único de Segurança Pública, entre outras normas e políticas públicas de proteção e emergencialmente, quando for o caso. Então, são normas, né, de proteção universal, mas a mulher, ela tem um direcionamento diferente no que diz respeito à proteção,
né, a sua proteção física, psicológica, moral, sexual, patrimonial, diante dessas leis. Não é? A lei da assistência social, por exemplo, ela tem que oferecer recursos, né, por meio de políticas públicas para reparar essas ingerências, né, provocadas aí por maridos, ciumentos, ex-maridos, namorados e etc. Parágrafo 1º. O juiz determinará por prazo certo a inclusão da mulher em situação de violência doméstica familiar no cadastro de programas assistenciais do governo federal, estadual e municipal. Então, a mulher sofreu violência, mas não tem emprego, por exemplo, não trabalha, né, resolveu se dedicar à educação dos filhos e à casa, e se vê obrigada a se separar e não tem uma renda, ela vai entrar em programas assistenciais do governo, federal, estadual ou municipal. E o distrital também, né, gente? O Distrito Federal, né? Parágrafo 2º. O juiz assegurará à mulher em situação de violência doméstica familiar para preservar sua integridade física ou psicológica. Inciso 1º. Acesso prioritário à remoção quando servidora pública integrante da administração direta ou indireta. Manutenção do vínculo trabalhista quando necessário o afastamento do local de trabalho por até 6 meses. Então, poxa, para que essa mulher seja protegida, nós precisamos também afastá-la do trabalho, mas tem uma norma de proteção, parágrafo 2º, inciso 2º. Ó. Então, ela vai ser mantida no trabalho por até 6 meses. Então, o empregador vai ter que segurar a onda. O que mais? 3. Encaminhamento à assistência judiciária, quando for o caso, inclusive para eventual ajuizamento de ação de separação judicial, de divórcio, de anulação de casamento, ou de dissolução de união estável perante o juiz competente. Então, nós estamos falando aqui de medidas cíveis, né, mas que vão colaborar muito com a desvinculação da mulher a esse indivíduo, né, que traz mal a ela. Parágrafo 3º. A assistência à mulher em situação de violência doméstica familiar compreenderá o acesso aos benefícios decorrentes do desenvolvimento científico e tecnológico, incluindo serviços de contracepção de emergência, a profilaxia das doenças sexualmente transmissíveis, né, chamadas de DST, e da síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS, e outros procedimentos médicos necessários e cabíveis nos casos de violência sexual. Então, quando há violência sexual, ela é encaminhada imediatamente ao hospital público, e esse serviço de profilaxia, né, pessoal? Ou seja, profilaxia é proteção prévia, prevenir, porque existe tratamento contra o vírus da AIDS? Existe, desde que haja uma profilaxia nas primeiras 24, 48 horas, né, com os remédios adequados, as chances de contração da doença, elas reduzem drasticamente, perto de 99%. Então, isso tudo é muito necessário. Parágrafo 4º. Aquele que por ação ou omissão causar lesão, violência física, sexual ou psicológica e dano moral ou patrimonial à mulher, fica obrigado a ressarcir todos os danos causados, inclusive ressarcir ao Sistema Único de Saúde, de acordo com a tabela do SUS, os custos relativos aos serviços de saúde prestados para o total tratamento das vítimas em situação de violência doméstica e familiar, recolhidos, os recursos assim arrecadados ao Fundo de Saúde do ente federado responsável pelas unidades de saúde que prestam o serviço. Então, olha só, o agressor, gente, vai receber a conta do SUS. O hospital cuidou da mulher, com remédios, com internação, com cirurgia, ou seja lá com o que for, o SUS tem o direito de cobrar do agressor, tá? Parágrafo 5º. Os dispositivos de segurança destinados ao uso em caso de perigo iminente e disponibilizados para o monitoramento das vítimas de violência doméstica ou familiar, amparadas por medidas protetivas, terão seus custos ressarcidos pelo agressor. Então, o agressor tem que o quê? Ele tem que ressarcir todos esses custos que vieram de medida protetiva. Medida protetiva, às vezes, vai ter um custo. Quem vai arcar com isso? O próprio agressor. Não é fácil não, né, pessoal? Não é fácil não, mas o Ministério Público tem que ajuizar a ação cível em face do agressor para fazer esses pagamentos, tá?
E isso não é pena, não. Isso aqui é ressarcimento de um dinheiro que foi gasto por um motivo que ele mesmo deu causa. Parágrafo 6º. O ressarcimento de que trata os parágrafos 4º e 5º deste artigo não poderá importar ônus de qualquer natureza ao patrimônio da mulher e dos seus dependentes, nem configurar atenuante ou ensejar possibilidade de substituição da pena aplicada. Então, isso não é uma atenuante, não. O sujeito vai lá e acerta os prejuízos, né, da sua conduta. Isso significa que a pena dele vai ser atenuada? Não. Isso é obrigação. Tá? Isso não possibilita também uma substituição de pena, uma pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. Ok? Isso é uma obrigação. Parágrafo 7º. A mulher em situação de violência doméstica e familiar tem prioridade para matricular seus dependentes em instituição de educação básica mais próxima de seu domicílio ou transferi-los para essa instituição mediante a apresentação dos documentos comprobatórios do registro da ocorrência policial ou do processo de violência doméstica e familiar em curso. Isso aqui, pessoal, independentemente de vaga. A mulher foi obrigada a afastar do seu lar. Foi morar numa outra região, longe, e o filho dela teve que sair da escola. O filho dela foi acompanhando. Ela tem direito a matricular ele em estabelecimento de ensino público, tá? Tendo vaga ou não. Se não tiver, a escola vai ter que arrumar um espacinho lá para aquela criança estudar. Parágrafo 8º. Serão sigilosos os dados da ofendida e de seus dependentes matriculados ou transferidos conforme disposto no parágrafo 7º deste artigo, e o acesso às informações será reservado ao juiz, ao Ministério Público e aos órgãos competentes do Poder Público. Capítulo 3º, do atendimento pela autoridade policial. Autoridade policial aqui, leia-se delegado de polícia ou delegada de polícia, normalmente trabalhando em uma delegacia especializada de atendimento à mulher, tá? Se não tiver, é na delegacia diária que faz o atendimento de todos os tipos de ocorrência, mas havendo uma delegacia especializada, a preferência na atribuição de investigar é dela. Artigo 10. Na hipótese da iminência ou da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência adotará de imediato as providências legais cabíveis. É óbvio, né, pessoal? Isso não precisava nem estar aqui, tá? Aplica-se o disposto no caput deste artigo ao descumprimento de medida protetiva de urgência deferida. Então, se a medida protetiva de urgência foi descumprida, o delegado, ele necessariamente precisa tomar as atitudes necessárias, inclusive as mais graves delas, né? Como, por exemplo, pedir a prisão. Artigo 10A. É direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar o atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado por servidores, preferencialmente do sexo feminino, previamente capacitados. Olha só, a mulher ela tem que ser preferencialmente atendida por servidoras, né, sexo feminino, que foram previamente capacitadas para isso. E o atendimento da mulher, gente, ele é especializado, tá? Uma equipe que se especializa na matéria e ininterrupto. Como assim ininterrupto? Não, a mulher já chega. Se for ação penal que depende de representação, por exemplo, no caso de ameaça, a ameaça não entra naquela regra geral da Lei 9.099, então a ameaça ainda depende de representação. Olha, é colher a ameaça, é colher a oitiva, elaborar as medidas protetivas, caso seja necessário, ok? Parágrafo 1º. A inscrição de mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de testemunha de violência doméstica, quando se tratar de crime contra a mulher, obedecerá às seguintes diretrizes. 1. Salvaguarda da integridade física, psíquica e emocional da depoente, considerada a sua condição peculiar de pessoa em situação de violência doméstica e familiar. Então, o depoimento, pessoal, ele é mais peculiar, ele demanda mais cuidado, é uma mulher que vem de uma violência sexual, de uma violência física, tem que ter paciência, tem que ter cuidado, por isso a preferência é por uma mulher. Preferência, não é vedado que um homem seja delegado de mulheres.
Eu já respondi por delegacia de mulheres, inclusive. Tá? No interior isso é muito comum, dada a escassez de recursos humanos, né? Mas preferencialmente uma mulher. 2. Garantia de que em nenhuma hipótese a mulher em situação de violência doméstica e familiar, familiares e testemunhas terão contato direto com investigados ou suspeitos e pessoas a eles relacionadas. Não revitimização da depoente, evitando sucessivas inquirições sobre o mesmo fato nos âmbitos criminal, civil e administrativo, bem como questionamento sobre a vida privada. Olha só, o que é a revitimização? É quando a vítima passa por um processo de vitimização novamente, e depois de novo, e depois de novo. Por isso a gente fala de revitimização. Então, poxa, intima ela no inquérito policial, aí ficou faltando detalhe, intima de novo, depois intima de novo. A cada intimação, gente, a vítima vai relembrando tudo. Ela vai sofrendo um processo de revitimização, ela vai se tornando vítima de novo. Então, por isso que a gente falou, inclusive, em ato único, né? Na sua inquirição, preferencialmente um ato único, para evitar essa revitimização, fazer tudo que tem que ser feito. Por isso, fazer com muito cuidado. Ela já está lá, no primeiro momento em que ela foi agredida, ela já está se sentindo humilhada, se sentindo para baixo. Poxa, vamos fazer tudo ali. Ela não vai melhorar instantaneamente só pelo fato de sair da delegacia. Então, vamos aproveitar o momento e fazer tudo ali. Assim evita a revitimização. Parágrafo 2º. Na inquirição de mulher em situação de violência doméstica familiar ou de testemunha de delitos de que trata esta lei, adotar-se-á preferencialmente o seguinte procedimento. Então, é preferencialmente, tá? Não é uma regra absoluta. 1. A inquirição será feita em recinto especialmente projetado para esse fim, o qual conterá os equipamentos próprios e adequados à idade da mulher em situação de violência doméstica e familiar ou testemunha e ao tipo e à gravidade da violência sofrida. Então, gente, é muito diferente uma violência física de uma violência sexual. Quando eu falo aqui de equipamentos próprios e adequados à idade da mulher, a vítima pode ser uma idosa, mas pode ser também uma criança de 2 anos de idade, tá? Então, é necessário fazer uma adequação do ambiente, da maneira de se falar, tá? 2. Quando for o caso, a inquirição será intermediada por profissional especializado em violência doméstica e familiar, designado pela autoridade judiciária ou policial. Então, pode o delegado de polícia, ou a delegada, né, melhor dizendo, solicitar ajuda de uma psicóloga ou uma psicanalista. Pode, uma ajuda especializada naquele depoimento, para arrancar mais informações dela. Tá? 3. O depoimento será registrado em meio eletrônico ou magnético, devendo a degravação e a mídia integral ao inquérito. Então, é uma necessidade, é uma obrigatoriedade de se gravar a oitiva e guardar isso, guardar esse arquivo, porque um dia ele pode ser importante. Artigo 11. No atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, a autoridade policial deverá, entre outras providências, garantir a proteção policial quando necessário, comunicando de imediato ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde e ao Instituto Médico Legal. 3. Fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para abrigo ou local seguro quando houver risco de vida. 4. Se necessário, acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus pertences ao local da ocorrência ou do domicílio familiar. Então, a vítima deixou lá suas roupas, tal, obviamente, então vamos usar o auxílio da polícia, né, para pegar as coisas de volta. 5. Informar a ofendida os direitos a ela conferidos nesta lei e os serviços disponíveis, inclusive os de assistência judiciária, para o eventual ajuizamento perante o juízo competente da ação de separação judicial, de divórcio, de anulação de casamento ou de dissolução de união estável. E quem fará isso, na ausência de um advogado constituído? A Defensoria Pública. Tá? Artigo 12. Em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, feito o registro da ocorrência, deverá a autoridade policial, leia-se delegado de polícia ou delegada de polícia,
adotar de imediato os seguintes procedimentos sem prejuízo daqueles previstos no Código de Processo Penal. Então, sem prejuízo do Código de Processo Penal, o que a delegada tem que fazer de imediato? Olha lá. 1. Ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrência e tomar a representação a termo se apresentada. Eu falei, existem crimes que dependem de representação. A maior parte não, mas alguns ainda assim, como a ameaça, tá? E a ADI 4.424 do Distrito Federal entendeu que o artigo 12, inciso 1º, ele é constitucional. E ele, inclusive, está de acordo com a interpretação também do artigo 16 e do 41 da Lei Maria da Penha. Aliás, olha só o artigo 41, o que ele fala. Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei 9.099 de 95. Então, se não se aplica a Lei 9.099 de 95, não vão se aplicar vários institutos despenalizadores, tá? A transação penal, por exemplo, a suspensão condicional do processo, tá? A necessidade de representação nos crimes de menor potencial ofensivo, não. Mas por que a ameaça depende de representação? A ameaça do artigo 147. Porque a ameaça, ela depende de representação não por determinação da Lei 9.099, mas sim por determinação do Código Penal. E o Código Penal não foi revogado. Revogado não, né? Desautorizado. O que foi desautorizada é a Lei 9.099 de 95. Então, ela não pode ser usada quando o assunto é violência doméstica em face da mulher, tá? E esse artigo foi declarado constitucional pela ADC 19, Ação Direta de Constitucionalidade 19 do Distrito Federal. Uma observação, né, a ação penal pública incondicionada é a regra. Essa é a regra. Contudo, permanece a necessidade de representação em crimes não dispostos na Lei 9.099 de 95, a ameaça, por exemplo. Tá? 88, gente, olha lá, além das 88 do Código Penal, né? Além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial, dependerá de representação a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e lesões culposas. Aliás, artigo 88 da Lei 9.099. Então, é a Lei 9.099 que fala que a lesão corporal depende de representação. Tá? É ela que fala. Mas não se aplica a Lei Maria da Penha. Não se aplica. Por quê? Porque a própria Lei Maria da Penha exclui a utilização da Lei 9.099. Mas como a representação no caso de ameaça não é determinada pela Lei 9.099, mas sim pelo próprio Código Penal, lá a ameaça depende de representação, tá? Então, gente, considerando que a Lei 9.099 de 95, né, que é a Lei dos Juizados Especiais, não pode ser aplicada no caso de violência doméstica, na Lei Maria da Penha não existe também TCO, que é o termo circunstanciado de ocorrência, porque lá não tem crime de menor potencial ofensivo, não há transação penal, não há suspensão condicional do processo e os institutos despenalizadores de modo geral, tá? Então, quando a violência se faz em face da mulher, o inquérito policial ele é necessário, obrigatório, tá? Inciso 2º, gente, ainda do artigo 12, ó, colher todas as provas que derivem para o esclarecimento do fato e de suas circunstâncias. Então, colher aquelas provas no momento mais atual possível. Ó. Por exemplo, o relatório médico e o laudo fornecido por hospitais ou postos de saúde são aceitos como meio de prova, diferentemente do que está prescrito na regra geral do Código de Processo Penal. Tá? O relatório médico não faz prova. Ele pode dar ensejo a uma confecção de um laudo pericial indireto que vai formar a prova. Mas a Lei Maria da Penha ela precisa de celeridade. Ó, não precisa de laudo pericial, não. O laudo médico é suficiente. Tá? Outra medida importante, ó, 3º, remeter no prazo de 48 horas expediente apartado ao juiz com o pedido da ofendida para concessão de medidas protetivas de urgência. A gente vai ver na aula seguinte, né, quais são essas medidas protetivas de urgência. O fato é o seguinte, o delegado tem no máximo 48 horas para remeter aquilo para o juiz. Ok? O juiz
tem que receber esse pedido de medidas protetivas em até 48 horas, porque, a priori, né, quem define as medidas protetivas não é o delegado, é o juiz. Tem uma exceção que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? 4. Determinar que se proceda ao exame de corpo de delito da ofendida e requisitar outros exames periciais necessários. Isso praticamente é o artigo, ou inciso 2º, né? 5º, ouvir o agressor e as testemunhas. 6º, ordenar a identificação do agressor e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes criminais, indicando a existência de mandado de prisão ou registro de outras ocorrências policiais contra ele. Inciso 6º-A, verificar se o agressor possui registro de porte ou posse de arma de fogo e, na hipótese de existência, juntar aos autos essa informação, bem como notificar a ocorrência à instituição responsável pela concessão do registro ou da emissão do porte nos termos da Lei 10.826. Lembrando que a Lei 10.826 de 2003 é o Estatuto do Desarmamento. Então, mais que razoável, né? Verificar se o réu possui, ou melhor, o agressor possui uma arma registrada no nome dele. Ele pode ter uma posse, ele pode ter um porte. E pode ser que uma das medidas protetivas seja justamente retirar a arma desse indivíduo, tá? 7º, remeter no prazo legal os autos do inquérito policial ao juiz e ao Ministério Público. Parágrafo 1º. O pedido da ofendida será tomado a termo pela autoridade policial e deverá conter a qualificação da ofendida e de seu agressor, o nome e idade dos dependentes, a descrição sucinta do fato e das medidas protetivas solicitadas pela ofendida, informação sobre a condição de a ofendida ser pessoa com deficiência e se da violência sofrida resultou deficiência ou agravamento de deficiência pré-existente. Isso aqui praticamente são os requisitos, né, de uma petição inicial no processo penal, que é chamado queixa-crime, quando é apresentada por um advogado na ação penal privada, ou denúncia, quando apresentada pelo Ministério Público, no caso das ações penais públicas. Parágrafo 2º, né? A autoridade policial deverá anexar ao documento referido no parágrafo 1º um boletim de ocorrência e a cópia de todos os documentos disponíveis em posse da ofendida. Parágrafo 3º. Serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde. Aliás, é uma informação repetida, né? Um parágrafo 3º. Artigo 12A. Os Estados e o Distrito Federal, na formulação de suas políticas e planos de atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, darão prioridade no âmbito da Polícia Civil a criação de delegacias especializadas de atendimento à mulher, as DEANs, né, de núcleos investigativos de feminicídio e de equipes especializadas para o atendimento e a investigação das violências graves contra a mulher. Então, mais uma vez, a gente tem muita norma de repetição, né, pessoal? O que é falado em um artigo, depois é reproduzido em outras palavras, em outro, como a necessidade de criação de delegacias especializadas, né, núcleos para investigar os feminicídios, ou seja, os homicídios ocorridos em face de mulheres, devido à sua condição natural de mulher. Tá? O artigo 12b foi vetado, o que sobrou foi o parágrafo 3º. A autoridade policial poderá requisitar os serviços públicos necessários à defesa da mulher em situação de violência doméstica e familiar e de seus dependentes. E para a gente finalizar, né, artigo 12c, verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física ou psicológica da mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. Isso, independentemente de outras medidas protetivas, tá? Pela autoridade judicial. Então, quem que vai afastar o agressor do lar? A autoridade judicial. Mas naquela comarca não tem juiz. Então, olha só, inciso 2º. Pelo delegado de polícia quando o município não for sede de comarca. Olha, o meu município é tão pequenininho que não tem juiz e não tem nem delegado. Então, olha só o inciso 3º.
pelo policial quando o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia. Qual policial? Entende a jurisprudência, e a doutrina também, que é qualquer policial. Como o inciso terceiro é omisso, não importa se é policial civil, se é policial militar, se é policial penal, que a gente tem agora, e a jurisprudência tem entendido que pode ser até o próprio guarda municipal, tá? Parágrafo 1º. Nas hipóteses dos incisos 2 e 3 do caput deste artigo, o juiz será comunicado no prazo máximo de 24 horas e decidirá em igual prazo sobre a manutenção ou a revogação da medida aplicada, devendo dar ciência ao Ministério Público concomitantemente. Então, o juiz tem que ser comunicado em, no máximo, 24 horas, tá? E aí o juiz vai, também no prazo de 24 horas, definir sobre a manutenção ou a revogação da medida protetiva que foi aplicada de forma precária, né? Ou pelo delegado de polícia ou pelo policial, seja lá qual for o policial, na ausência do juiz e do próprio delegado de polícia. Parágrafo 2º. Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso. Então, havendo risco à integridade da mulher, tá? Ou risco ao cumprimento, né, das medidas protetivas, pode ser que o juiz não conceda liberdade provisória ao preso. E, obviamente, ele precisa argumentar a necessidade de manutenção da prisão cautelar, tá? Estendendo aí os efeitos da prisão preventiva. E é isso, pessoal. Neste primeiro momento, é o que eu tinha para falar da Lei Maria da Penha. Uma aula um pouquinho mais longa, por isso até que eu dividi ela em 2 partes, mas a gente vai continuar, tá? Na parte 2 dessa aula, e eu peço a gentileza aí de vocês darem sequência, né, assistindo também a segunda parte da aula. E para me dar uma moralzinha também, né, pessoal, na internet, quem estiver assistindo o vídeo, dá um like, compartilhar com outras pessoas, né, com outros alunos, e também inscrever no canal, não é? Enfim, ajudar, né? Essa informação aqui é gratuita, ela ajuda a todos, e eu espero que eu possa, né, e que eu consiga colaborar aí não somente com os alunos da Faculdade Batista, mas outros alunos aí que eventualmente estejam assistindo essa aula, que foi muito completinha, tá? E olha, eu tenho uma coisa aqui, eu tenho uma notícia também para falar. A segunda aula, ela é mais importante ainda, tá? Os institutos mais importantes estão nessa segunda aula. A gente vai estudar principalmente as medidas protetivas. Professor, Então, essa aula é interessantíssima, principalmente para concurseiro, né? Quem sim, vai fazer concurso. sim, para concurso público, para quem vai Nossa, fantástico. prestar OAB, né? É uma aula completinha. A gente vai estudar todos Só os artigos da uma, lei. uma pergunta, até peço desculpas pela Deixa eu fazer o simplicidade da seguinte, então, pergunta. Jamil, para a gente não deixar essa aula muito longa, né? Como eu sempre faço, eu vou interromper a gravação, tá? Aí quem tiver dúvida, estiver assistindo, né, pelo YouTube ou, enfim, é só escrever a pergunta que eu vou lá e respondo no momento oportuno, tá? Aí com vocês aqui eu vou continuar depois de eu me despedir. Então, vamos encerrar aqui, né, a nossa aula, lembrando mais uma vez que eu espero todo mundo lá na parte 2 para a gente concluir o tema, ok? Então, muito obrigado pela participação, e quem estiver ao vivo comigo aqui, a gente continua no nosso bate-papo. Valeu, gente. Obrigado.